brilhante. Pronto, agora está. Gente, agora a aula está sendo gravada. Pessoal, quem está chegando agora na aula, que vai ver ela gravada agora, não se preocupe, porque o que a gente estava falando aqui era uma revisão da aula passada. Agora que a gente vai começar, vou voltar aqui o slide, falar da audiência de instrução e julgamento, que é a audiência que a gente não tinha falado dela ainda na outra aula, que na outra aula a gente ficou aí basicamente na audiência de conciliação e mediação. Então, vamos lá. Como eu estava falando aí, estudar o processo. Para mim, essa é uma palavra-chave. Eu já falei com vocês, por exemplo, que eu não gravo artigo, minha memória definitivamente não é boa, né? Por exemplo, eu na coordenação brinco muito isso com a Ana, né? Claro, a Ana tem muito tempo de coordenação, mas assim, ela olha para o aluno, ela fala, fulano, chama pelo nome, né? E assim, às vezes eu olho para a pessoa, eu fico doida para a pessoa repetir o nome para mim, porque eu não lembro mais o nome. Então, eu tenho dificuldade de gravar nome, eu tenho dificuldade. Essa questão de gravar, para mim, não é legal. Ou eu entendi o que eu estou fazendo, e por eu ter entendido, aquilo ficou na minha cabeça, ou então gravar é zero chance. E aí, isso para mim, essa questão de estudar o processo é essencial, né? Porque, às vezes, a audiência de instrução e julgamento, ela vai acontecer depois de anos, né, que a petição inicial foi protocolada. Então, muitas vezes você já pegou vários clientes depois, casos parecidos, que aí te confunde. Será que aquilo que eu li é daquele caso ou daquele caso? Acontece isso com você, doutora? Comigo acontece. Aí eu fico, às vezes, assim, gente, mas será que aquela pessoa daquele caso, será que aquilo que me contaram é daquele outro? Assim, aí minha cabeça já não está, né? Mas, enfim, eu torço para que os advogados tenham uma memória melhor do que a minha. E assim, então é essencial que a gente faça esse estudo, pegar o processo antes de ir para a audiência. Claro, eu imagino que todo mundo faça isso também, até para conversar com as testemunhas, como a doutora Fernanda falou ontem, saber realmente o que as testemunhas sabem ou não, né? Se tem mesmo necessidade de ouvir aquela testemunha, se aquela testemunha vai acrescentar algo. Mas, assim, leiam de novo o processo, releiam a petição inicial, tudo que foi falado, o que foi alegado, o que foi pedido, releiam a sua contestação, se você for, né, a parte ré, ou se você também for a parte autora, releia todas as peças, tudo, volte nos documentos, dê uma passadinha de olho, rememore todo aquele processo na sua cabeça, porque senão, às vezes, pode ser que vai acontecer alguma fala ali na audiência, que se você não tiver os fatos bem frescos ali na sua cabeça, você não vai conseguir ter a perspicácia de fazer uma pergunta, às vezes, diferente, contraditar alguma coisa que for falada, né? Enfim. Então, assim, tenha sempre o processo na cabeça. Não vá para a audiência de instrução e julgamento sem reler o processo todo de novo. Pega a pastinha lá no escritório, vocês vão ter escritório, vocês vão ver que maravilha, aquele monte. Hoje em dia é melhor, né? Porque o doutor Fernando está rindo. Hoje em dia é melhor porque tem muita coisa no computador. Mas ainda assim a gente fica com aquele monte de papel. Eu, por exemplo, gosto de rabiscar, de passar marca-texto. Então a gente fica com aquele monte de papel. Pega aquela pastinha, dá uma relida tudo de novo, pega os autos do processo, se for viável, né? Ter acesso aos autos. Não vai para. Na verdade, é sempre bom a gente praticamente ter uma cópia dos autos em casa, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai. Eu, pelo menos, ia tirando xerox ali, mais ou menos, para ir acompanhando. Então, assim, é muito importante essa questão de ter aí mesmo o processo fresco na cabeça. Para mim, eu acho que essa é a frase principal, ter o processo fresco na cabeça. Sim, eu trabalhei com uma pessoa há muito tempo e ele é um advogado muito experiente, né? Eu aprendi muito, muito com ele, inclusive, e ele não tinha esse hábito de fazer o estudo do processo. E é importante a gente estar perto das pessoas porque a gente aprende o que é bom e também a gente extrai muito do que não é bom. Eu poderia melhorar um pouco neste ponto, né?
E então, eu sempre percebo, eu penso que faz muita falta essa análise dos autos, essa análise anterior à audiência. Porque, assim, por mais que você tenha uma boa memória, é impossível que você se lembre de aspectos processuais. E nós temos que pensar a audiência como um ato processual. Já falei isso também com essa turma e com todas as turmas que eu trabalho, também eu trabalho mais o processo do que o direito material em si. Então, eu falo isso sempre. Muitas vezes, processualmente, por um deslize de alguém, você ganha um processo. Seu cliente pode não ter o melhor direito, mas por causa de uma falha processual, de um prazo que ele perdeu, de uma coisa que ele esqueceu de alegar, de um ponto que ele deixou de cumprir lá o requisito do ônus da impugnação específica, aquele fato se tornou incontroverso e você não precisa se preocupar mais com ele. Então, são coisas muito importantes. Esse estudo do processo antes da audiência é muito importante, é fundamental. Eu tenho um caso trágico, mas que que é bem interessante colocar para vocês, porque eu atuei em um processo que eu recebi o processo para fazer a audiência de instrução. E aí eu cheguei, na verdade era uma audiência inicial, mas eu cheguei na audiência e eu sei que o réu não apareceu, né? Não foi devidamente citado, mas não apareceu, então ele é revel, vocês já sabem disso. Ele é revel e uma das consequências da revelia é justamente a pena de confissão, né, quanto à matéria de fato. Então, o juiz subiu para a sala de conciliação disposto a julgar. É o que aconteceria com o meu cliente bêbado se ele não tivesse ido, né? Basicamente, pena de confissão. Aí, só que a petição inicial de alimentos que vocês já fizeram, ela não continha os requisitos obrigatórios. Ela não falava de possibilidade, nem um minuto ela falava de possibilidade de pagamento. E eram alimentos de uma criança muito doente e tinha muitos documentos, né, no processo, muitos documentos de despesas médicas que essa mãe tinha com esse filho, e a mãe virava para mim na audiência, falava assim, doutora, mas os outros filhos dele estudam em escola particular. Eu falei, mas isso não tá aqui no processo. Doutora, mas eu entreguei, advogada. Eu falei, Jesus, e agora o que eu faço? Porque não posso juntar documento, eu não posso falar mais nada. Eu pedi ao juiz, falei, excelência, eu vou precisar de audiência de instrução, porque eu preciso comprovar a condição financeira do réu. Doutora, mas ele não veio. A senhora não falou, ainda fala desse jeito, e não fui eu, né? A senhora não falou uma linha, doutora, da condição financeira dele, eu vou julgar essa ação agora. Então, eu pedi uma iluminação divina e falei com a cliente assim, explica para ele a situação. E o juiz começou a sentenciar. E o juiz era o mesmo de ontem, do problema do tempo. Aí começou a fazer a sentença. E aí ele foi lá e colocou 30% do salário mínimo, né? Que é o que é comum. E 20%, desculpa. E a inicial estava pedindo um salário. E aí eu pedi para ela, eu falei, então explica para o juiz a situação do seu filho, explica para o juiz quem é o pai dele, o que é que ele faz. E aí ela foi explicando, e eu acho que ele foi ficando comovido, e aí ele mudou, era 30%, depois 40%, depois ele pôs 50%, e depois ele pôs 60%. Ele apagava na sentença, eu vendo ele sentenciando, e ele apagava. E aí eu falei, foi bem, né? Porque não era para ter sido nada. Agora, se eu também não conhecesse essa especificidade do processo, essa falha na inicial, eu não ia conseguir ajudar a minha cliente com o meu método reduzido, que era só falar para ela, explica para o juiz, porque agora nós vamos ter que rogar para a sensibilidade dele, porque processualmente nós estamos perdidas. Então, depois eu expliquei para ela o que ocorreu no processo, e aí tivemos essa felicidade do juiz deferir aí 60% sem uma linha de explicação sobre a possibilidade. E percebam que nem prova eu pude produzir, porque eu não falei da possibilidade. Eu não, né? Não falaram da possibilidade na petição inicial, na possibilidade daquele contra quem, né, se pede os alimentos. Então, gente, esse estudo é realmente fundamental.
Só para reforçar aí essa necessidade, se a gente não conhece o processo, passa muito ponto despercebido, e isso pode prejudicar nossos clientes na hora da audiência, né? Ô, doutora, e assim, é tão legal que talvez a gente não tenha um único caso para contar de uma audiência que foi perfeitamente, assim, talvez todos os nossos casos tenha algum ponto, assim, né? Ou é o cliente que fala uma asneira, ou é o meu lá igual, ou essa aí dá uma petição que você já pegou de um outro advogado que já veio, né, digamos, defeituosa. Então, assim, é bom para eles poderem, né, perceber, e aí fiquem atentos aí, pessoal, que, assim, nunca é Alice no País das Maravilhas, nunca é conto de fadas, sempre tem algo. Aí a doutora acabou de falar um exemplo assim, gente, ela não tinha feito prova, não tinha nem falado disso no processo e teve sentença deferindo, entendeu? Então, assim, existe vida fora dos autos, apesar de que você não pode contar com essa vida fora dos autos. Então, você vai fazer de tudo para o que for possível estar nos autos. Mas saibam se reinventar na hora que for necessário, porque muitas vezes vai ser necessário. Fernanda, me explique melhor. Sua dúvida é quanto ao caso que eu contei, Diana? Eu não tinha feito assim. Eu não tinha feito a petição inicial porque eu assumi o processo no momento da audiência, entendeu? Então, eu já peguei o processo para fazer a audiência. Igual o caso da doutora Giovana ontem. Então, assim, eu não podia. O ato processual praticado acabou. Então, se você recebe um processo para fazer uma audiência inicial, tá péssima, você não vai falar assim: peraí, doutor, deixa eu dar uma consertada aqui, né? Você assumiu para dali para frente atuar, e aí você já assumiu com alguma coisa que ficou comprometida. Mas o estudo é importante para que você consiga minimizar o efeito, né? Então, por isso que eu não tinha feito inicial. O processo tinha petição inicial, mas eu o assumi no momento da audiência. Ficou claro agora? Oi, gente, e enquanto Diana aparece aí A Diana está perguntando essa questão de como que é, né? Passar de um advogado para o outro. Pode Isso. falando aí, doutora. Foi de um advogado para outro. Não era questão de dativo, né? Eu não era da ativa, eu fui constituída, né, no meio do processo, e um outro profissional já tinha assistido a minha cliente no início do processo, e depois eu assumi já para fazer essa audiência. Eles descombinaram lá de alguma forma, e aí eu assumi para fazer a audiência. E aí já respondendo a pergunta da Vitória. E aí, Diana, como que funciona a substituição de um procurador no meio de um processo? Funciona ou através de um subestabelecimento, né, que é uma petição que um advogado passa para outro, um subestabelecimento sem reserva de poderes, quer dizer que você está transferindo os poderes que te foram passados pelo cliente, né, para outro profissional, ou o cliente procura diretamente outro profissional e esse profissional atravessa uma petição nos autos e uma nova procuração, automaticamente, ela destitui o procurador anterior. Mas, por questão de ética e de bom trato, a gente costuma, quando pelo menos é uma prática que eu costumo adotar, quando o cliente me procura que tem um colega constituído, então eu peço que o cliente procure o advogado, comunique a destituição e peça um subestabelecimento sem reservas. É a forma mais usual de você substituir um advogado aí no meio do processo, né, doutora? Isso. Digamos que não é muito ético da nossa parte fazer esse atravessamento desse subestabelecimento sem comunicação e sem esperar o advogado que estava, né, atuando passar o processo para você, digamos assim. Né? Exato. Uhum. Ficou claro aí, Diana? Beleza. Ô, gente, deixa eu contar para vocês rapidinho, não vamos voltar no caso de ontem, não. Mas vocês acreditam, eu esqueci de contar isso, doutora, que o cliente de ontem me ligou, hoje, à tarde, olha para você ver. Me ligou, na verdade, me ligou um vereador de uma cidadezinha aí, de onde era lá a questão, e falou assim: aqui é um vereador na cidade tal, e eu queria ajudar o fulano de tal, porque
Ó, o Gleno falando que não foi ele. Não, ei, o Gleno, boa noite. Aí, eu queria ajudar o fulano de tal, porque ele está falando que o pai dele não está cumprindo a parte no acordo, e aí você poderia me passar alguns documentos do processo e tudo. Aí eu falei com ele, fui bem sincera, falei, ô meu senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Ele te contou como é que foi a audiência com ele? Aí ele falou assim, não. Falei assim, então, ele estava um pouco embriagado. Aí eu falei com ele assim, aí eu falei, um pouco não, deixa eu conversar sério com o senhor. Ele não estava se mantendo em pé, meu senhor. Então, o senhor vai fazer o seguinte, você anota o número aí, e aí todo mundo que ele mandar me ligar a partir de agora, eu vou contar a mesma história, porque eu não estou mais disponível para ajudá-lo, porque a gente só ajuda quem quer ajuda. Eu acho que eu já estava por aqui hoje à tarde, eu já não estava aguentando mais. Eu falei, não vou pegar essa bomba para mim de novo de jeito nenhum, tô fora. Ainda mais que te chamou de advogada péssima, né, doutora? Péssima, não atende minha ligação 2 horas da manhã, vê se eu tô podendo isso. Mas enfim, gente, foi só para contextualizar, isso aconteceu hoje à tarde. Ai, ai. A Mariana, o jogo virou. Verdade. Ô, gente, então vamos lá, dos 6 pontos aqui, a gente já falou um pouco do processo. Eu vou pular aqui para o ponto 4, só para a gente pontuar uma coisa. A gente falou sobre a audiência de conciliação. Na audiência de instrução e julgamento, gente, também é momento de conciliar. Todo momento é momento de conciliar. Por quê? Porque 99% dos casos, conciliar é mais lucrativo mesmo, porque tempo é dinheiro, é mais lucrativo do que perseguir no processo, prosseguir, né, no processo. Então, assim, eu estou pulando para esse ponto 4 só para a gente linkar isso que a gente estava falando na outra aula. Sempre é importante conciliar. E chegou na audiência de instrução e julgamento. A audiência ontem que eu contei para vocês era uma audiência de instrução e julgamento. Mas se tiver a oportunidade de conciliar, conciliem, né? Se for vantagem para o cliente seu, vocês vão analisar isso, mas a maioria dos casos é. Então, tentem a conciliação, tá? Sempre é momento de conciliar. Não é porque passou a audiência de conciliação e mediação que não pode fazer acordo mais, não. Pelo contrário, né? Se puder fazer acordo, sempre vai ser bem-vindo, né? Beleza. Então, eu acho que agora nós vamos para o ponto mais crucial, digamos assim, né? Onde nós vamos ficar aqui, talvez, muitos minutos, que é falando das testemunhas, né? Falamos do processo e agora vamos falar das testemunhas. Doutora Fernanda, eu vou deixar você falar um pouco mais nessa parte. Acredito que a sua experiência fala mais do que a minha. E aí você vai falar um pouquinho para a gente aí sobre essa relação com as testemunhas e também com as partes, né? Porque muitas vezes a gente faz a oitiva das partes também, né? Verdade. Aí você vai me ajudando e os meninos aí também, quem já participou. Ontem o Carlos falou que já participou de 2 conciliações. Quem já participou de instrução vai dividindo, então, as experiências, né, conosco. Então, a audiência de instrução e julgamento, na verdade, ela existe para este momento, assim. Por mais que a audiência de instrução e julgamento seja um momento em que a gente possa conciliar, porque depois que as provas são produzidas, muitas razões se desfazem, né? E aí o advogado esperto, que estava cheio de razão, ele percebe que a sua verdade não é uma verdade processual e que o cliente dele vai perder a ação. Então, aí ele pode resolver fazer um acordo, né? O acordo consciente, ele fica mais possível, às vezes, depois da produção de prova, né? E a audiência de instrução, né, chama instrução por isso mesmo, é um momento de produção de prova, de instruir o processo. Quando o processo chega, né, não é todo o processo que precisa designar audiência de instrução e julgamento, porque a produção de prova na audiência de instrução é a produção de prova oral, né? Vocês já estudaram os meios de prova e vocês sabem que a prova oral, ela se constitui dos depoimentos pessoais, né? Os interrogatórios das partes, depoimento pessoal
quando a parte pede o depoimento da outra, o interrogatório quando o juiz quer ouvir a parte, né, e não foi a outra parte que pediu, e também quando você precisa produzir prova testemunhal. A prova testemunhal, ela já foi, assim, muito desrespeitada, vamos dizer assim, pelo processo, né, pela doutrina, já foi considerada a prostituta das provas, e eu não estou brincando, né, existia isso na doutrina, justamente porque a prova testemunhal é frágil, né, você depende aí de um testemunho de alguém. E a prova pericial, por ser uma prova técnica, já foi considerada a rainha das provas, né? Hoje não existe isso mais. As provas, elas têm valor equivalente no processo, né? O juiz vai considerar o conjunto de provas produzidos para, então, formar o seu convencimento e motivá-lo e dar a sentença. Então, a prova testemunhal, ela é muito importante. O próprio CPC, ele vem estabelecer para nós, né, dos artigos, eu até peguei aqui, ó, dos artigos 442 e seguintes, né, vai designar para nós aí a produção da prova testemunhal, como ela se dará, né? Aí existem algumas pessoas, né, que não podem depor. Nós sabemos que existem as pessoas que são impedidas para depor, né, que tem ali algum impedimento, alguma questão ética que a impeça de depor. Antes disso, porém, você podia voltar naquele que estava, doutora? Deixa eu olhar aqui. O juiz, ele não vai admitir a oitiva de todas as testemunhas, né? Não funciona assim. Na verdade, existem alguns pontos em que não se admitirá a inquirição das testemunhas. Sobre alguns fatos, não vai se admitir. E esses fatos, eles estão estabelecidos no próprio CPC, né? O artigo 443, que fala que os fatos já provados por documento ou confissão da parte não se admitirá a testemunha, e os fatos que só por documento ou exame pericial puderem ser provados, né? Então, estes pontos, imagine vocês, por exemplo, imagine a hipótese de um adoecimento. Eu trabalho muito na área trabalhista também, então, às vezes, o exemplo me vem mais fácil nessa área, mas acho que vai fazer sentido para vocês o exemplo. Imagine a hipótese de um adoecimento, né? Você precisa provar um adoecimento laboral, né? E aí você quer provar que a pessoa está doente. Não, excelência, eu sei que ela está doente, eu vou ouvir uma testemunha, eu trouxe aqui uma testemunha que faz essa prova. Mas é um tipo de fato, né? Esse adoecimento, ele precisa de prova técnica. É o que diz, então, o inciso 2, né? Essa pessoa precisa ser submetida a uma perícia, né? Então, eu não posso provar, por exemplo, o adoecimento por exame pericial, assim como o pagamento. Como é que a gente prova o pagamento? A gente prova o pagamento... Hã? Eu ia falar isso agora, do pagamento. Como que a gente prova pagamento? Com recibo, não é? Então, é uma prova, é um fato que exige prova documental. Então, não adianta eu falar assim, não, mas eu tenho uma testemunha ali fora, chave, que viu pagando, né? Então, assim, são fatos, é um fato que a natureza do fato exige uma prova específica. Então, com relação a esses fatos, pessoal, o juiz não vai admitir a oitiva de testemunhas. Esse ponto, o inciso 1 também é interessante, porque fala que também não se admitirá prova testemunhal para fatos, né, já provados por documentos ou confissão da parte. Muitas vezes, por uma falta do estudo que nós falamos lá atrás, as partes, elas vamos dizer assim, participam de uma instrução, nossos colegas, nós mesmos, advogados, participam de uma instrução perdidos, sem saber o que foi fazer naquela audiência. E aí começa a fazer perguntas para a testemunha sobre fato que já está provado por documento, ou sobre fato que a parte já confessou. Imagine uma contestação em que a parte nós já estudamos a contestação e vocês sabem que existe o princípio do ônus da impugnação específica. Então, imagine
que a parte deixou de contestar um monte de coisa e aí você vai querer fazer prova daquilo, mas são fatos confessados. Contra aquilo não precisa de provas, não é? Então, não havendo despacho saneador, como é a regra, a gente acaba ficando um pouco perdido, por isso é tão importante esse estudo do processo antes. Alguns juízes nos intimam, não sei se já teve essa experiência, doutora, mas eu já tive, alguns juízes nos intimam para apresentar rol de testemunha, embora, né, não seja necessário, a gente hoje é que intima a própria testemunha, ela só vai ser intimada pelo Poder Judiciário caso ela não compareça, então ela pode ser conduzida coercitivamente, enfim. Então, eles pedem que nesse despacho que nos intima para especificar provas, né? Que é o despacho que você vai explicar para o juiz qual prova que você vai produzir, se você quer depoimento pessoal, se você quer prova testemunhal, você vai explicar quais fatos você quer provar com aquela testemunha, entendeu? Então, isso ajuda também, porque você já vai para a audiência sabendo quais pontos específicos você precisa provar. Outra coisa que eu também já percebi... Ô, professora. Oi. Isso significa, então, que no processo não pode ter uma testemunha surpresa? Como assim? Surpresa para quem? Por exemplo, no decorrer de uma audiência, aí eu trago uma testemunha do nada. Não pode ser admitido o testemunho dela? Aí depende. Se você foi intimado para fazer a especificação das provas, apresentando o rol das suas testemunhas, o juiz não vai ouvir testemunhas fora do rol. Só, Tomás, que hoje... Josiel, desculpa. Só, Josiel, que hoje o CPC nos permite, né? Aliás, nos deu essa outra obrigação de intimar as nossas próprias testemunhas. Então, tem juiz que nem te intima para especificar a prova. Então, sua testemunha fica sendo surpresa mesmo. Agora, se você foi intimado, não arrolou sua testemunha, você pode levá-la, mas a chance de você não conseguir ouvi-la é enorme. Aí o juiz vai falar, não vou ouvir, você não apresentou sua testemunha no rol. A única coisa que você vai poder fazer é lançar um protesto, se manifestar, pedir para colocar na ata, e em razões de apelação, você alega aí um cerceamento de defesa, e aí você espera para ver se vai, porque não é uma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, né? Então, você vai ter que esperar a sua apelação para poder alegar um cerceamento de defesa e aí para o tribunal definir. Mas quando você é intimado para apresentar o rol, a testemunha surpresa, muito dificilmente o juiz vai ouvi-la, né? Então, agora... Você pode tentar sim, né? A gente só apresenta rol hoje se for intimado mesmo. E aí, José, eu até acho que sua pergunta tem a ver com isso, porque algumas vezes, se você adianta para outra parte quem é a sua testemunha, isso é um pouco perigoso, né? Porque a outra parte pode procurá-la, pode ameaçá-la ou algo do tipo, né? Mas a gente aí tem outros meios, pode informar isso no processo, pode procurar, mandar fazer boletim de ocorrência, enfim, né, todas essas coisas, mas eu estou entendendo que a necessidade da testemunha surpresa tivesse a ver com isso, né, e aí, realmente, quando você chega com a testemunha muito boa, que a outra parte vê, você já vê que ela desestabilizou, né, então isso também acontece bastante. Aí vai ficar de acordo com o caso concreto, né? Eu não sei se era isso aí, se eu respondi. Mas eu acho que é completar, doutora? É isso mesmo. Não, eu acho que tá tranquilo. Depois eu queria pontuar, mas eu acho que nós vamos falar disso mais lá na frente, ou não. É a questão também da ordem que a gente chama, né? As nossas testemunhas. Porque muitas vezes pode acontecer, vamos supor, temos três testemunhas. E aí a gente acha que está esperto, que vai chamar a testemunha melhor no final, e aí muitas vezes o juiz fala assim, que se deu por satisfeito, né? A frase é essa, me dou por satisfeito, porque ele acredita que tudo já foi perguntado e que já foram esclarecidos os fatos, e aí você ficou sem escutar aquela peça-chave, né? Então...
Ô, gente, não existe carta na manga. A audiência, se você quer considerar um jogo, é a melhor carta. Sentou, você joga a melhor carta, que é ouve a sua melhor testemunha. Porque isso acontece, viu, pessoal? O Glenn tá lembrando de um fato que eu já trabalhei no processo dele, né? O Glenn está lembrando que aconteceu quando uma certa vez que nós levamos 3 testemunhas e não foram ouvidas todas elas, né? Inclusive, tem juiz que fala o seguinte: eu já vi isso, eu participava de uma audiência, a pessoa queria ouvir mais uma testemunha e o juiz falou: para quê, doutor? O que é que o senhor quer ouvir? Para quê? Não é porque eu quero. Não, eu não vou ouvir, doutor, estou satisfeita, eu não faço confirmação de prova, não. Entendeu? Então, aí, você tem que ter essa sapiência e você vai e você aproveita e já ouve a sua melhor testemunha primeiro e conta para ela ser ótima para você não precisar de outra. Porque eu vou falar com vocês, o negócio é muito tenso. Ouvir testemunha é tenso, não é, doutora? Eu já tive umas experiências que, olha, eu vou falar, é muito complicado, gente. Testemunha conta tudo certinho para você. Como eu falei para vocês, e eu acho que isso é interessante, você saber o que sua testemunha sabe, né? Porque aí você sabe a pergunta que você pode fazer para ela ou não. E aí, se ela passar pelo crivo do compromisso, porque ainda tem isso, porque aparece tanto comadre, compadre, eu sou madrinha do filho, eu vou na casa, eu já fui nos aniversários, e aí acaba constituindo uma amizade íntima, e aí ela acaba sendo suspeita, não vai ser ouvida, enfim, isso também acontece muito. Se ela passa por esse crivo, que já é uma atenção, né? Se ela consegue prestar o compromisso de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime, de falso testemunho, aí começa o problema dela lembrar o que aconteceu, porque parece que uma entidade vem assim, na cabeça da pessoa, quando ela está participando de uma audiência, que se eu pergunto, ela lembra, mas se o juiz pergunta, meu filho, o negócio fica feio. Então, é tão lindo, ô, gente, eu falo isso assim, da minha alma, é tão bom quando você vai fazer uma instrução, que a sua testemunha começa a depor seguramente, isso, claro, né, quando você está do lado do melhor direito, porque quando não tem jeito, não tem jeito. Mas que ela começa a falar e você olha para o juiz e fala assim, ele está entendendo tudo, né? Isso é maravilhoso. Mas você também se depara com situações de juiz querer mandar prender testemunho. Eu fiz uma instrução uma vez, a instrução durou 4 horas. Foi uma instrução de uma ação trabalhista, né? E o juiz, ele era um juiz bem desequilibrado, e já tem anos, né? Não tem nada a ver com os juízes que estão aí agora. E aquilo, ele levantava, e era uma ação ruim para danar, porque eu estava pelo reclamado, um negócio sério, e minhas testemunhas não conseguiam falar nada, e o juiz levantava, e ele estava com a toga, né, com aquela veste, ele abria as asas, assim, parecendo um morcego, eu falei, agora vai prender. Agora eu vou prender meu cliente. E eu sei, gente, que as testemunhas tremem, elas ficam muito nervosas, então é uma prova difícil da gente. É isso que eu ia falar. Quando elas ainda falam que não lembra, ainda tá bom, né? Porque o pior, o cenário mais corriqueiro é quando elas se embolam e começam a falar uma coisa que não tem nada a ver com o que aconteceu e assim, aí estraga tudo que você tinha pensado como estratégia, já vai por água abaixo. Eu gostei muito de uma instrução que eu fiz, eu tive uma experiência dessa. A testemunha, ela era tão bondosa, mas tão bondosa, que ela falou melhor para quem ela estava depondo do que no depoimento da própria pessoa. Só que contra mim, né? Eu achei bom, porque não tinha nada a ver comigo, e é bem aquela história, assim, né? Claro que a gente luta por o que o cliente da gente ganha. E eu sei que a testemunha, ela começou a falar, e ela contava tanta mentira, ela começou a se enrolar com as mentiras e viajando, e ele ficava 2 dias no trabalho, vira noite, vira dia, porque ele era porteiro, e ele ficava sem comer, e a mãe dele, sabe aquela história que ninguém acredita. E aquilo, aquele negócio de vergonha alheia, eu comecei a sentir vergonha alheia, porque eu olhava para a advogada e ela estava desolada. E aí a juíza ficou muito brava com a testemunha
e virou para ela e falou assim, quem é que te contou isso? Eu tô querendo saber quem te contou. Aí ela ficou com medo e falou, ele, o reclamante, né? O cliente. Aí a juíza falou, e o que mais que ele te contou? Aí a juíza foi pôr na ata. Porque a parte contou para ela que isso, aquilo e outro invalidou todo o depoimento da testemunha. Então, gente, a prova testemunhal é uma prova realmente que a gente precisa ficar muito atenta na hora de produzir, a inquirição da testemunha, né, a gente precisa ficar muito preparado, e eu gosto, igual o Josiel falou, que tem um conhecido que faz conversa com as partes, ele usou, acho que o termo laboratório, né, como se fosse um treinamento. Eu não faço laboratório, mas eu gosto de saber o que minha testemunha sabe, porque aí você vai preparado, ainda assim você corre o risco, né? Porque a audiência, é um ato dinâmico. Então, você precisa estar muito atento a tudo, você precisa contar com a sua espontaneidade e também do seu cliente e também da sua testemunha, porque tudo interfere. Não é uma petição que você dá lá do seu escritório, tranquilo, começa a redigir, agora eu não estou inspirado, daqui a pouco eu volto. Não é. É um ato contínuo, espontâneo. Então, é por isso que ele requer esse cuidado, né, de nossa parte. Mas, o pessoal está comentando aqui falando aqui nos comentários, né? O Josiel falou que é muito diferente do Suítes. Você já assistiu o Suítes, doutora? Não. Doutora Fernanda é uma pessoa engajada, gente. Ela não fica na frente de série igual a gente, não. Para quem já assistiu o Suítes todo, eu também, né? É super diferente, né, Josiel? Assim, a gente acha que... não vou fazer essa encenação aqui, porque a aula está sendo gravada, mas a gente acha aquela coisa de estar lá... o Harvey lá falando, né, na frente do tribunal, e aí o Mike chega depois com a testemunha que ele tirou aquela carta da manga e tudo. Não é bem assim, não, até porque depois que fechou a porta da sala da audiência é muito difícil mais alguém entrar. Mas a gente fica viajando, né, nas séries, porque é muito legal. Vale a pena depois ver, viu, doutora? Uma série muito longa, mas assim, eu pelo menos gosto muito. Mas sigamos, né? E outra coisa, eu não sei, mas a gente, antes de conhecer o processo, de estudar o processo, a gente tem muita impressão que o direito é muito oral, né? Muito falado, é muito argumentado, aqueles tribunais, né? E assim, embora eu não milite nessa área, eu penso que talvez o tribunal do júri, que eu tenho vontade de fazer, de participar, mas não tenho vontade de trabalhar na área, mas porque eu acho bonita aquela troca de argumentos oralmente ali, espontâneo, enfim. Mas, fora isso, não é emocionante. É muito mais tenso, cansativo, do que emocionante, do que bonito de se ver, né? Então, realmente são situações muito, muito complicadas, assim, que a gente... Professora, agora vocês falaram aí a respeito de testemunha, e isso é uma questão muito complicada, porque quando a gente entra na sala de audiência, parece que o juiz já imprime uma imagem que amedronta a gente. Uma determinada ocasião, eu fui numa audiência na Justiça do Trabalho de Teoflotone, e era Juliana que estava presidindo. Não sei se você já fez audiência com ela. Juliana, já hoje, inclusive. Juíza do Trabalho. Aí, a hora que eu fui prestar o depoimento, meu óculos estava pendurado na camisa. Aí eu estava olhando assim para o óculos. Aí ela falou assim: Senhor Josiel, o senhor olhe dentro dos meus olhos para responder minhas perguntas. Desse jeito. Aí a gente já começa a ficar apavorado, né? Que não sabe o que pode sair dali. Aí, se a gente não tiver também tiver ali bem estabilizado, acabou o depoimento, acabou tudo. É verdade, viu, José? Você tem toda a razão. E você sabe por que eu acho que você tem ainda mais razão? Porque a gente fica nervoso. Eu fico, se eu tenho uma instrução para fazer, aquilo para mim, eu não entro na audiência assim como eu entro na sala de aula. Não entro mesmo, a gente vai um pouco tenso, porque a nossa atividade ela é muito ligada com a percepção do juiz, totalmente assim. Será que eu vou convencê-lo disso? Então, você fica tenso. Você tem toda a razão. Então, a prova testemunhal, ela é realmente muito
complicada, a gente tem que ficar muito atento na hora de, né, de produzi-la. Eu tô vendo aqui que Ana falou que Giovana é gente como a gente. Ô, gente, só porque eu não assisto essa série, eu assisti essa série só para ser gente como vocês. É porque você é uma pessoa engajada que não perde seu tempo na Netflix. A gente perde anos da nossa vida. Que eu amo você, querida. Não, assim, na verdade, eu não tenho Netflix, eu tô falando sério. Então, meu Deus do céu, piorou a situação, meu Deus. Eu não assisto. Ana, doutora Fernanda não sabe o que é perder mais de um ano inteiro da vida nisso. Tem 4 anos que a gente fica vendo essa série. É uma novela que nunca acaba, gente, que eu chorei no dia do último episódio demais, meu Deus do céu. Eu tenho um grupo de amigos que a gente estava reunido uma vez e eles falaram eu tenho que ir embora, termina essa reunião logo, porque eu tenho que ir embora assistir não sei o que. Eu não sei falar o nome da série, mas eu acho que não é essa, não. E foram embora os dois assistir a série, porque acho que era o último episódio, eles estavam muito desesperados para ver. Eu não consigo entender isso muito bem, não, mas tudo bem, eu vou arrumar essa Netflix aí, que eu vou entrar na onda. Ai, meu Deus. Vamos seguir aí nos slides, senão nós vamos sair daqui nunca. É aí que eu não vou ver meu Netflix mesmo. Então, vamos. Olha, pessoal, e aí, seguindo, né, no estudo de quem é a testemunha, o slide sumiu para mim, doutora. Alguém tirou nosso slide. Quem fez isso? Gente, não tira nossos slides. Tô voltando com ele. Tá. Tá no 1. Você volta para aquele que estava, doutora, por favor? Vou voltar, só um minutinho. É esse aí, não é? Para mim, não voltou. Não, peraí. Não, a gente estava indo falar das testemunhas de quem é impedido. É esse aí. É esse aí. Então, o próprio Código de Processo Civil, ele estabelece, né, ele já disciplina para nós quem são as pessoas que podem ser ouvidas, né, que podem exercer esse munus, né, porque a testemunha, o que nós temos que entender, ela não é alguém que foi ajudar a parte, ela está exercendo um munus público, né, de dizer a verdade, tanto que há o compromisso, a testemunha, ela é compromissada no início da audiência. O que é isso? O juiz vai pegar a qualificação da testemunha e depois ele vai perguntar para ela se ela é amiga íntima, inimiga capital de alguma das partes, se é parente, se ela está disposta a dizer a verdade. E ela vai confirmar, eu espero sinceramente que ela confirme em todas as audiências de vocês, e se ela confirmar que ela está disposta a dizer a verdade, o juiz então vai adverti-la de que se ela disser a mentira, ela pode ser processada, presa, né, e processada pelo crime de falso testemunho. Então, é o exercício de um munus, né, de uma função, vamos dizer assim, pública, né, ela vai ali para servir de prova num processo. Então, existem pessoas que, por causa de alguma circunstância, ela está impedida ou ela está suspeita de exercer aquela função, né? Prestar aquele testemunho. Então, o próprio CPC, ele estabelece quem são as pessoas incapazes ou suspeitas de prestar depoimento como testemunha. O parágrafo 1º do artigo 447, ele vem dizer para nós que são incapazes. Esses não podem prestar depoimento como testemunha, né? O interdito por enfermidade ou deficiência mental. Então, aquela pessoa que já passou ali por um processo de interdição, né? Ela, seja por enfermidade, por doença mental. Raikar tá aqui. Tudo bem, Raikar? Seja bem-vindo. A aula é aqui mesmo. Então, essa pessoa que já tenha sido interditada, seja por enfermidade, por doença mental, ela não pode prestar depoimento.
como testemunha. Claro, porque se se lhe foi retirada, né, a sua capacidade civil, vamos dizer assim, né, através da interdição, ela não responde por seus próprios atos, então ela não pode prestar compromisso. O que não quer dizer, pessoal, que em uma hipótese específica, essas pessoas não possam vir a ser ouvidas como informantes do juízo. Os informantes, aí já é diferente, né? O informante, ele não presta compromisso, ele está contando para o juiz ali uma questão, um ponto, um fato, e o juiz vai considerar aquilo como prova de acordo com o restante, se ele quiser, mas não há essa obrigatoriedade de dizer a verdade, não se presta o compromisso, né? Também são impedidos, incapazes, né, de exercer essa função de testemunho, aquele que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, que fato? Os fatos que se pretende provar, né, com aquele testemunho. Não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir, eu não consigo ver, a transmitir as percepções, né? É o que diz o artigo. Então, também, aquele que na época que os fatos que se querem provar ocorreram, não tinha discernimento mental ou estava cometido de enfermidade, ou no momento de depor não consegue transmitir, não está habilitado para transmitir essas percepções, este também é incapaz de prestar depoimento como testemunha, tá bom, pessoal? Aí, tem mais duas hipóteses. O inciso 3, o que tiver menos de 16 anos, né? 4, o cego e o surdo, quando da ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Então, vamos numa hipótese que não tem a ver com processo civil, mas é alguém que vai afirmar que viu fulano dando um tiro em alguém. Para ter visto, precisa ver, é uma coisa óbvia, né? Então, é isso que a lei diz. Então, se a ciência do fato, né, o cego e o surdo, eles estão impedidos de depor quando a ciência do fato depender daquele sentido que lhe falte, ou menor de 16 anos. O que não quer dizer que o cego, ele não possa depor em alguma outra hipótese, né? Ou, por exemplo, o mudo pode prestar depoimento e aí vai precisar ter um tradutor habilitado na língua de sinais, né? Então, assim como você quiser ouvir uma testemunha de outro país que fale outro idioma, precisa existir um tradutor juramentado, né? Então, só que aí já nós não estamos falando de incapazes, é só que eu abri um parêntese. Mas os incapazes, né, de atuarem como testemunha, prestando o compromisso de dizer a verdade, são essas pessoas, né, conforme estabelece o artigo 447, parágrafo 1º do CPC. Aí, passa para mim, doutora? Aí o parágrafo 2º, ele já estabelece aqueles que são impedidos. Vocês percebem que os outros têm muito mais a ver com uma circunstância que acometa a testemunha, né? Os impedidos têm muito mais a ver com alguma circunstância que ligue, né, essa testemunha à parte para quem ele vai depor, né? Então, por exemplo, o cônjuge, o companheiro, o ascendente e descendente em qualquer grau, então, pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto, né? Então, ascendente e descendente em qualquer grau. E os colaterais, irmãos, primos, tios, sobrinhos, não é isso, doutora? Estes, os colaterais até o 3º grau. Vocês vão estudar esses graus quando vocês estiverem lá, acho que é com a Ana Lúcia, né? Vocês estudam aí essa parte no direito de família. Então, também os colaterais até o 3º grau, de alguma das partes, né, não pode depor, está impedido de atuar como testemunho, por consanguinidade ou afinidade, né, vínculo sanguíneo, né, nasceu de ascendência ou descendência, ou vínculo por afinidade, você é casado, são os vínculos que a gente constitui, né, no decorrer da vida, enfim.
salvo se o exigiu o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado de pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Então, imagine que dependa, que a prova daquela matéria dependa do julgamento daquela pessoa específica. Só o pai pode depor ali para dizer para o juiz que o filho precisa ser interditado. Então, tem a ver, né, com o estado de pessoa, e só o pai pode ser ouvido. Então, neste caso, o juiz precisa ouvi-lo, né? Então, existem algumas hipóteses em que essas pessoas podem atuar como testemunho quando exigir o interesse público ou quando for necessário, o juiz repute que seja necessária a produção daquela prova e só aquela pessoa específica pode atuar, né? Aí o inciso 2 e 3 também trazem para nós outras pessoas que são impedidas de atuar como testemunha. A primeira delas é aquele que é parte na causa. Isso é muito óbvio, né, pessoal? Quem é parte na causa vai prestar depoimento pessoal, pode prestar depoimento pessoal, mas não pode agir, né, atuar como testemunha no processo. Testemunha é um terceiro, é uma pessoa alheia à relação processual. E o inciso 3, o que intervém em nome de uma parte, como tutor, representante legal da pessoa jurídica, o advogado ou outros que assistam ou tenham assistido às partes. Então, óbvio, né? Você atua como advogado da parte, já atuou como advogado daquela parte. Isso aqui é para garantir que a testemunha, ela não vá ser, ela não tenha nenhum interesse em ajudar ou em prejudicar uma parte, né? Então, se há essa ligação de representação, de assistência, o CPC determina que a gente não pode ser ouvido, né, como testemunha daquela parte. Aí, você pode passar, doutora, o parágrafo 3º do artigo 447, ele traz quem são as pessoas suspeitas, né? Aqueles que são suspeitos de depor, que aí é o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo e o que tiver interesse no litígio. Essas perguntas, elas são feitas pelo juiz. Existe, depois que a testemunha ela é qualificada, né? A testemunha entra, o juiz pede que ela se sente de frente para o escrivão, ela vai se sentar, e aí ele pede o documento pessoal, ela é qualificada, coloca o endereço, e aí o juiz indaga a testemunha. A senhora é inimiga, amiga íntima de alguma dessas partes? Não. De onde que a senhora conhece? Ah, eu sou vizinha. Ah, eu não conheço. Enfim, a senhora se compromete em dizer a senhora tem interesse nessa causa? O juiz pergunta. Não, eu não tenho interesse na causa. A senhora se compromete a dizer a verdade? Sim. Então, aí ele qualifica. Ele compromissa, né, que a gente fala. Ele vai fazer com que dizer a testemunha, então, que se ela mentir, ela pode responder pelo crime de falso testemunho e ser presa, ser até presa, né? E existe, a gente sabe de casos de testemunha que o juiz mandou prender na audiência, né, porque pegou na mentira, né? E aí, pessoal, esse é um momento que a gente pode contraditar a testemunha, né? Depois que a testemunha é qualificada, você informa o juiz que você pretende contraditá-la. O que é isso? Você pretende, que é justamente esse ponto que a doutora Giovana tinha preparado para a gente falar. A contradita da testemunha é você dizer para o juiz que a testemunha, ela é suspeita para depor. Existe algum elemento que ligue aquela testemunha à parte para quem ela vai depor, ou que ligue a testemunha até na outra parte. Por exemplo, a testemunha, ela não é amiga do autor, mas ela é inimiga daquele contra quem ela vai prestar o depoimento, entendeu? Então, isso também, amigo ou inimigo de qualquer das partes, são elementos que tornam esse depoimento um depoimento suspeito, né? Então, você faz a contradita. Excelência, eu gostaria de contraditar a testemunha. Sob qual argumento, doutora? A testemunha é amiga íntima da parte autora. Aí, o juiz coloca a testemunha contraditada, o argumento e tal. Doutora, a senhora tem provas?
Tem, sim, senhor, excelência. Eu trouxe aqui, ó, várias fotos das testemunhas nos aniversários juntas, e aí você faz a prova da contradita na hora. Aqui, ó, elas são comadres, olha o batizado aqui do menino. Elas viajam juntas, olha no Facebook, e essa hora, rede social ajuda muito. Então, o rol de testemunha, quando ele é juntado antes, vale a pena você dar uma olhada em quem são as testemunhas da outra parte, para ver se não é o... Pode falar. Pode continuar. Se não é o caso de você contraditar, porque de repente aquela testemunha é a melhor prova que a parte tem, e de repente ela é suspeita, né? Ela não tem isenção de ânimo para depor, é assim que a gente costuma dizer. Vou contraditá-la por falta de isenção de ânimo para depor, porque a testemunha é amiga íntima ou tem interesse na causa, né? Alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que ficar bem atento também quanto a essa questão da contradita. E lembrar ainda, doutora, do momento, né, dessa contradita. Não esperar a testemunha começar a testemunhar, porque aí não dá mais, gente. O momento da contradita é assim: o juiz terminou de perguntar ali para ela ali, tem interesse? Seu nome é fulano de tal? É Maria. Mora no endereço tal? Maria, você é amiga íntima? Não, tem interesse? Não, nem espera. Você já fala antes, você já sabe, você já fala antes. Excelência, né? Gostaria de fazer a contradita. Não espera começar, não, porque se ela começar, gente, passou, não sei, me corrija aí, doutora, se estiver errado, mas se ela começar, passou, o momento da contradita é ali. Qualificou, você fala, abre a boca. Não espera, não, porque senão você vai perder a oportunidade. A contradita naquele momento, não dá para esperar ela começar a falar, não. Às vezes, eu já fiz isso. Às vezes, você está tão afoito para contraditar, que você nem espera o juiz qualificar. Excelência, eu gostaria de contraditá-la. E ele olha com uma raiva, tipo assim, já sempre está vindo para mim. Doutora, você pode me esperar acabar de qualificar? Posso esperar, sim, senhor, mas eu já estou avisando. Mas isso aí é o que você falou, né? Super importante. Hoje, aquilo que o Josiel tinha pontuado também. Se você coloca o rol de testemunhas antes, é nossa obrigação, que linka com aquela questão de estudar o processo, jogar em rede social. Eu jogo Facebook, Instagram, jogo o nome da pessoa para buscar foto, ver o que está acontecendo. Busco tudo para já saber o que está acontecendo, quem é a pessoa, já saber antes quem que eu vou ver lá na hora, né? Qual que é a imagem que eu vou me deparar com ela lá na hora. Então, assim, é super importante a gente fazer essa pesquisa, se a gente tem essa oportunidade, e para fazer essa contradita no momento certo, não perder, porque passou, não vai poder contraditar depois. Ela começou a testemunhar, já era, tá? Outra dica... Pode falar, doutor. Outra dica prática com relação à testemunha é que a gente tem que sempre lembrar de pedir nossas testemunhas para irem munidas de documentos pessoais. Eu já passei por isso. E também, pessoal, vestes. Você quer ver um advogado infartar, é a testemunha chegar de bermudinha para depor. E não duvidem, né? Porque a gente vive num clima super tropical, as pessoas confundem, né? Os trajes de ir para o clube de depor na audiência, né? Prestar depoimento como testemunha. Essas confusões, elas podem acontecer. Então, é bom a gente comunicar ao cliente, olha... Você traz suas testemunhas devidamente documentadas, bem trajadas. Bem trajadas não quer dizer roupa bonita, roupa chique, não. Quer dizer roupas, saias compridas ou calça, né? Ou, bonés. Ao entrar na sala de audiência, gente, é bom pedir que a testemunha tire o boné, porque tem juiz que não admite que preste testemunho com boné. E aí, um simples pedido, tira esse boné, pode já, vindo do juiz, pode desestabilizar a sua testemunha, né? Então, são dicas práticas, assim, e que pode acontecer. Eu já tive um problema desse, mas aí foi a parte que chegou na vara do trabalho de bermudinha. E eu olhei para aquilo e falei, mas pior que eu não tenho uma calça aqui para dar essa menina agora, e não vai servir também. E aí a sorte é que ela tinha vindo de outra cidade, mas ela tinha trazido, ela entrou no banheiro rapidinho, trocou de roupa. Mas é cada coisa, pessoal, que a gente
que a gente não imagina que existe, né, na prática, mas existe muito que a gente precisa ficar atento, né? Então, acho que é isso, assim, com relação às testemunhas, ficar atenta a todos esses pontos, né, doutora? E aí, eu acho... E aí a gente estava falando já aí de traje, eu acho que a gente pode linkar lá com a última coisa que eu ia falar, né? Os nossos trajes também, né? Trajes da testemunha, traje das partes dos nossos clientes, os nossos trajes, né? Para não passarmos também vergonha lá perante o juiz e também já criar aquela coisa meio, o juiz já fica com aquele pé atrás, né? Já fica com aquele rancinho, assim, que a gente já chegou, né? Gente, as palavras que eu uso nas aulas vão ficar gravadas, né? Mas fica o ranço, né? Tipo assim, a pessoa já não veio com o traje adequado. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas vestes, né? Para poder estar sempre preparado e também preparar nosso cliente e as testemunhas. Aqui também a questão, né? Tratamento com respeito, né? Que eu coloquei aqui. Eu posso só fazer um adendo com a questão do traje? Sim, claro. Porque hoje a gente se torna profissionais muito jovens, né? Então, eu, por exemplo, há 9 anos atrás, quando eu comecei na advocacia, eu parecia uma menina de mais ou menos uns 16 anos, assim. Ninguém me respeitava. Não respeita até hoje, não, mas agora melhorou um pouco, porque já tô juntando os cabelinhos brancos aqui, então acho que aí eu vou, só para falar, respeita meus cabelos brancos, né? Então, pessoal, porque isso é verdade, a gente é muito visual, né? O mundo é muito visual. Então, essa questão do traje é muito importante, porque você se impõe também como você se porta, isso também é um elemento, vamos dizer assim, né, de formação da sua imagem profissional. Então, o traje, ele é muito importante. Nós estamos aí neste mundo dos jurídicos, enfim, do Poder Judiciário, nós lidamos com uma profissão extremamente formal. Então, por mais que a gente não goste, a gente precisa se adaptar minimamente a esse estilo, né? Porque isso é muito importante. Vocês, né, que ainda muito mais jovens, né, do que eu, muitos vão formar com a idade que eu formei, acho que a doutora Giovana também, então a gente passa por isso, assim, de não conseguir passar uma imagem de credibilidade, de respeito, talvez por ser muito jovem, né? Deixa eu ver o que Carlos falou. O pessoal tá falando que aprendeu isso com Thales lá na OAB. Ah, ótimo. Pois é. E aí, tem muito, e isso é muito verdade. Às vezes a gente não pensa, né, neste ponto, mas isso não tem nada a ver com a competência, com o grau de zelo, de cuidado, com o feeling, né, de vocês. Professora, então a imponência do advogado ou da advogada ali no momento da audiência, ao transitar no fórum ou nas vias judiciais ali, nas vias, né, física do judiciário, isso tudo colabora para aquela, digamos assim, para a pessoa ter presença? Eu entendo que sim, e muito, Josiel. Não é no Poder Judiciário, não, é onde você chegar. Se você é uma pessoa que passa credibilidade, não estou falando de ser antipático, briguento, marrento, estou falando de ser uma pessoa que saiba se portar, que se vista adequadamente, que se vista bem, que se você é muito jovem, mas você se prepara, né? Porque a gente tem que parecer o que faz, né? Isso é uma percepção pessoal, mas imagina você, um advogado, tem advogado que é assim, aí chega no fórum de chinelo, de sandália, aquela doideira, aí você olha com as folhas amassadas, sem uma pasta. É uma coisa que você olha e fala assim, que bagunça, senhor. Então, isso faz diferença, José. Assim, a gente precisa cuidar da nossa imagem, porque, embora ela não nos mantenha em lugar nenhum, ela é uma porta, assim. Isso pode representar uma porta que se abre ou que se fecha, né? Então, a imagem profissional a gente tem que preocupar, né, doutora?
Isso. E assim, é importante a gente pontuar que vestir bem, nós não estamos falando aqui de vestir, se a minha blusa não custar R$ 500, eu não estou vestindo bem. Não é isso. Vestir bem não significa vestir caro. Até porque tem gente que veste caro e veste super brega. Nós não estamos falando aqui de vestir caro, nós estamos falando de vestir bem, no sentido assim, de estar. O ambiente jurídico, ele é um ambiente que ainda pede uma formalidade, né? E assim, eu não sei vocês, mas eu gosto dessa formalidade ainda, né? Assim, eu e a doutora Fernanda, a gente tem uma amizade assim fora, digamos, da faculdade. É inegável que a gente gosta de ficar em casa de pijama, de chinelo, mas se a gente vai trabalhar, o nosso trabalho ele solicita de nós que a gente se posicione naquele momento. Então, assim, uma coisa é quando você está em casa, quando você vai para o clube, você vai para a praia, você vai fazer um exercício físico, é uma coisa. Agora, se você está ali, né, no seu ambiente de trabalho, que é um ambiente que solicita essa formalidade, você abre mão um pouco daquele conforto seu ali, de estar de chinela havaiana, de estar de tênis, e se traja para aquele momento. Até porque, não sei vocês, mas eu, quando me coloco numa roupa também, eu mesma já me sinto diferente, né? Você coloca um salto, passa um batom e tal, você mesma já fica tipo assim, nossa, né? Tipo assim, sou cara, né? Digamos assim. Então, é bom a gente se preparar para esse momento nessa questão. E frisando o que a doutora Fernanda falou, isso não significa que uma pessoa que está de terno, a outra que está sem terno, a que está sem terno tem menos conhecimento que está de terno. Não, não é isso, gente. É um conjunto. É unir o traje com o estudo, com a competência, com a educação, né, com a firmeza. Então, é todo um conjunto mesmo, né? Todo um processo aí que a gente faz para chegar nesse aperfeiçoamento. E não é fácil. A nossa profissão, ela nos exige muito nesse aspecto. Muito, exatamente. A Vitória colocou que quando a gente se acostuma, fica mais fácil. É verdade, porque a gente acaba incorporando mesmo, né? Então, a gente passa a conviver muito bem com aquele estilo de roupas e de calçados, e enfim, né? Eu tive muita dificuldade para me acostumar. Eu gosto muito por exemplo, salto, eu tenho muita dificuldade até hoje, né? Tanto é que eu vou dar aula, calça jeans, tênisinho e blusa, porque eu tenho dificuldade, mas ainda assim eu vejo o quanto que às vezes é importante a gente tentar forçar um pouquinho, colocar esse traje mais formal, né? Para a gente poder se sentir também, né, naquele papel, que ali a gente está no papel, a gente está advogada naquele momento, né? Tem hora que a gente está mãe, está esposa, está filha, naquele momento a gente está advogada ali, a gente precisa trajar para isso, né? E como vocês falaram, né? Você falou, doutora, e algum colega até falou aqui que quando estou mais arrumado, eu até me sinto mais preparado. A Mariana que falou. Se isso incute algum efeito positivo na gente, imagine em quem nos vê. Imagine em nosso cliente, imagine no advogado da outra parte, na outra parte, no juiz. E aí, principalmente para vocês, para nós, que nós ainda somos jovens, mas vocês são mais jovens, isso faz uma diferença também enorme, né? Porque é praticamente um menino, uma menina. Então, você é bem jovem, né, Carlos? Eu acho que você já está no meu time aí, no de doutora Giovana é mais nova também. Mas somos jovens, sim, ué. Então, é muito importante a gente se atentar para essa questão das vestes, né? Da nossa imagem profissional. Então, Pode falar, doutora. Eu estou tentando chegar aqui no final do nosso slide aqui por causa do tempo. Vamos lá. Mas pode falar, doutora. Não, eu já tinha concluído. Eu acho que agora a gente vai continuar mesmo. Ok. Então é isso, gente. Tratar as testemunhas com respeito, saber a hora da contradita, a questão das vestes. A Mariana está falando que adora um lookinho jurídico. Ai, quem dera, eu queria ter nascido com essa vontade. Mas também gosto. Ai, não, eu tenho que me acostumar todos os dias. Mas depois que eu me trajo, aí eu me olho e falo, nossa, ficou bacana. Aí eu já
Ai, ai. Gente, tomar cuidado com essa questão das testemunhas mentirosas que a gente falou, né? Essa questão de preparar a testemunha antes, cuidado para na hora ela não sustentar o emocional e aí ela se embolar toda, né? E vai ficar muito feio para o advogado. Principalmente se a testemunha fala, ele me treinou para falar isso. Gente. E acontece. Acontece, gente, porque na hora que ela sente pressão, ela joga no primeiro. Ela não vai, tipo assim, vou defender o advogado aqui, não vou macular a imagem. Vai falar a verdade. Vai falar a verdade, ela não tá nem aí. Então, toma cuidado com essas questões, tá? Outra coisa, quando for fazer perguntas, né, tanto para outras testemunhas, quanto, enfim, perguntas claras, não fica tentando induzir a testemunha, digamos, ao erro com umas perguntinhas que vocês vão tomar catracada do juiz demais, sabe? Tipo assim, ele vai falar, doutor, o que você está querendo perguntar com isso? Né? E não pergunta afirmando também, não. Então, então você não estava lá, não, né? Não pergunta afirmando também, não, porque quem está testemunhando não é você, né? Então, você não pode ficar induzindo a testemunha. Isso é muito sério e isso também nos desestabiliza, né, doutor, enquanto advogados. Então, esse é um ponto muito sério. A gente tem que... As perguntas são perguntas. Você viu, você sabe. Aí você faz uma afirmação e pede para confirmar, isso não pode, né? São perguntas em que você está tentando induzir a resposta e, com certeza, o advogado da outra parte vai intervir, vai pedir o juiz para te advertir, né? Então, a gente também está atento com isso. Então, vamos lá. Então, nós já falamos aí do processo, já falamos das testemunhas, falamos da conciliação, falamos dos trajes, falamos um pouco de conduta aqui, eu acho, por toda essa conversa, nós falamos muito de conduta, né? Mas vamos falar um pouquinho também aqui das alegações finais orais, e eu acho que vai dar para a gente juntar aí com uma parte final de conduta que eu quero pontuar. Alegações finais orais. Vocês sabem o que são as alegações finais orais? Para que elas servem, né? Eu fiquei literalmente desesperada no meu primeiro processo quando eu soube dessas alegações finais orais, porque parece que a gente sai da faculdade, não sei o que acontece na mente da gente, que a gente não sai, que parece que esquece, né? E aí, quando eu fui para essas alegações finais orais, falei, pronto, porque geralmente já comentei com vocês, eu aparento que não, mas muitas vezes eu tenho dificuldade de falar em público e falar na frente, assim, eu fico... por dentro, tremendo. Por fora, a voz fala, mas por dentro eu tô assim, dor de barriga, né? Vontade de voltar para casa. E aí eu pensei, pronto, agora não vou conseguir fazer essa parte. E assim, o que são as alegações finais orais? Muitas vezes, no juizado especial oral, hoje em dia, com certeza, né, doutora? Ou tá abrindo a exceção ainda, mas eu acho que não, né? Mas, às vezes, na justiça comum, abre-se exceção, né, para fazer para fazer esse escrito, né? Abre-se um prazo para a gente poder juntar e manifestar com essas alegações finais orais. Mas no juizado especial já não. Já você vai ter que fazer as alegações orais, né, finais ali na hora mesmo. E o que são essas alegações finais orais? Gente, aqui é para a gente falar do que as testemunhas falaram. Muito advogado chega aqui nessa parte das alegações finais e vem com jurisprudência. Eu já vi isso, doutor. O advogado chega com a jurisprudência e começa a ler. Jurisprudência, pelo amor de Deus, gente, não é assim, não. Não é para ficar fazendo contestação, né, alegações finais orais. Ali é para você falar, frisar e pontuar as partes mais importantes dos depoimentos das testemunhas, né, da oitiva do depoimento pessoal das partes. Ali você vai falar daquilo que aconteceu ali, naquela audiência, porque o resto você já falava, já ficou repetindo, já teve petição inicial, já teve contestação, já teve ação, já teve não sei o quê. Já acabou, a parte lá de trás já acabou. As alegações finais orais, ela é basicamente para falar sobre
o que as testemunhas falaram e o depoimento pessoal das partes, não é isso, doutora? É isso mesmo, exatamente. É o momento só de você compilar para deixar claro para o juiz, falar assim, excelência, eu tinha que ter provado isso, mas está aqui, ó, eu provei. Então, a testemunha confirmou isso e isso, confirmou tal fato, isso ficou demonstrado. Então, é só para isso, é o momento de você compilar a prova que foi produzida para ajudar o juiz, né, na hora de fazer a sentença, a formar o convencimento dele de acordo com o interesse do seu cliente. E um ponto muito interessante que eu aprendi com o Dr. José Andrade, que é juiz, que ele dá muita dica de audiência em redes sociais, não sei se vocês conhecem, ele falando que a UCPC, ele prevê que a alegação final ela tem que ser oral, né? Então, se você está na audiência, aí você fala para o juiz, excelência, eu quero manifestar em alegações finais orais. Se você quer fazer a sua oralmente, a outra parte tem que fazer. Ou então não vai fazer de jeito nenhum, porque o juiz não vai abrir vista só para uma parte. Então, é um ponto que você também precisa, se você estiver preparado, você já pode ganhar um pontinho a mais aí, né? Neste quesito. Então, a alegação... E aí linka muito com essa questão da conduta, gente, para a gente fechar aqui, no sentido da gente tentar manter o máximo que a gente puder do controle emocional. Muitas vezes é difícil, né? O advogado da outra parte, às vezes ele é arrogante, ele chega querendo te desestabilizar. É o que a doutora Fernanda falou, é muito real, nós que somos mais novos, e parece que quanto mais cara de novo a gente tem, mais a gente sofre. Nós que somos mais novos, se a gente pega uma audiência com um advogado tão novo quanto a gente respira. A gente respira, ai, ufa. Porque quando a gente pega um advogado mais velho, parece que eles fazem assim, até para tocar o terror mesmo, sabe? Eles pegam para mostrar assim, porque nos meus 25 anos de audiência, o advogado já repetiu isso. Gente, isso me dá um nervoso, que eles falam isso assim, tipo para mostrar para você assim, olha, você só tem 2 anos de audiência, então você não sabe nada, quem sabe que sou eu, entendeu? Ou então eles fazem aquela típica frase assim, doutor, aquela audiência nossa de ontem, né? Tipo para mostrar assim, eu já sou íntimo do juiz, a gente faz muita audiência junto, entendeu? Verdade. Ô, gente, é cada coisa que acontece que assim, nosso pai. Então, doutora Fernanda, graças a Deus, acredito que já tá saindo um pouco dessa parte, né, de sofrer tanto com isso, mas eu que cheguei aqui em Teoflotone agora, por exemplo, ninguém me conhece, né, quando eu chego numa audiência, até porque é raro, porque eu não pego muito processo, e o olhar é esse, né, é tipo assim, como se eles fossem bem mais superiores, né, como se eles soubessem muito mais, eles são mais íntimos do juiz, eles sabem tudo das varas, dos escrivões e tal, enfim. Então, escrivães. Então, mas assim... o que me acalenta, e eu quero acalentá-los também, a todos, é que, assim, o que a gente tem visto de advogado jovem dando aulas de processo em audiência, meninos, é uma coisa linda de se ver, viu? Então, não se intimidem com isso, porque isso é coisa de gente que precisa se impor, e quem sabe, quem domina o procedimento não precisa se impor, vai fluir. Exatamente. Mas e aí é isso, mantenham a calma, mostrem, não respondam, muitas vezes, eu acho que é o melhor que a gente faz, eu deixo eles falando, assim, e não respondo, né, comigo, podemos me perguntar, você é daqui? Você não trabalha, tipo assim, você é nova aqui na comarca, né? Aí eu não respondo, falo assim, doutor, o senhor tem alguma proposta de acordo, alguma coisa assim, muda o assunto. Então, assim, mas é o que a doutora Fernanda falou, temos muitos novos que estão chegando e muito bem preparados, e nós temos até que nos tomar cuidado, porque estão chegando bons no mercado, e se a gente não se atualizar, nós estamos ficando para trás, né? Eu falo por mim, às vezes eu chego, eu vejo que assim, meu Deus, deixa eu correr aqui, que eu já perdi essa parte. Então, vamos nos atualizar, né? Vamos continuar estudando dia a dia, controle emocional na audiência, não vai para a audiência achando que é programa do ratinho, que é para ficar fazendo barraco, não é isso. Juiz detesta barraco, gente. Pensa vocês trabalhando, aquilo ali é o serviço dele, não é nós que vamos chegar lá e vamos ficar meia hora lá e vamos sair.
Ali é um lugar que ele fica sentado o dia inteiro. Se todo mundo entrar ali com a proposta de fazer barraco, a vida dele vira um caos. Então, o juiz não gosta de advogado que fala alto, que grita, que fica fazendo piadinha, que faz, né, fica brigando em sala de audiência, né? Não tenho 25 anos de sala de audiência, mas sei que, assim, eles olham às vezes, para o advogado acha que tá o bambambam, e eles estão assim, tipo assim, ó, que horas que esse cara vai embora, entendeu? Então, assim, tem que ter todos esses cuidados. O Carlos está falando aqui, né, que o criminal tem um pouco de teatro. Tem também, Carlos, claro que cada caso, né, tem tribunal do júri, tem toda uma diferenciação, tem questão de entonação de voz, que às vezes a gente pode mudar a entonação de voz sem precisar gritar, né? Às vezes, se o outro advogado começa a falar muito mais alto, a gente faz aquele joguinho de começar meio que cochichar, e aí ele vai... Né? A gente pode fazer algumas coisas para dar uma alfinetadinha, mas sem precisar fazer todo um teatral, no sentido de tirar a compostura ali daquele ambiente, né? E, assim, então, eu acredito que esses são os pontos. Claro que a gente não esgotou sobre a audiência aqui, né? Foi, assim, maravilhoso ficar esses 2 dias com vocês, uma turma que eu adoro trabalhar. Estou sentindo super falta da sala de aula com vocês, gosto muito mesmo. Com a doutora Fernanda, então, nem se fala, né? Não tem nem o que falar aí. Muito obrigada, gente. Foi, assim, confesso que fez com que minha semana ficasse menos cansativa, estar aqui nessas 2 aulas com vocês, né? Dividindo sala de aula e tudo. E aí, espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Doutora Fernanda, muito obrigada por ter comprado a ideia aí, por ter se disposto. E vamos fazer mais vezes, sim, se Deus quiser. Obrigada, pessoal. Obrigada por estarem com a gente. Eu também gostei muito da experiência. Nunca tinha dado aula assim junto de outra pessoa, mas doutora Giovana e eu nos afinamos muito, né? A gente combina em vários pontos, então foi muito boa essa ideia. Obrigada também pelo convite. E a sala de aula é fantástica. Eu também adoro esses meninos, eu já os conheço do semestre passado, e aí agora de novo tive a grata surpresa de estarmos juntos, né? Então aí foi tudo muito bom. Obrigada. Somos a melhor turma da faculdade. Isso aí, com certeza. Eu vou ter uma grata felicidade se quando esses meninos formarem eu estiver lá na colação para poder entregar né, o diploma lá, o canudo para eles lá. Vai ser muito agradável, porque realmente é uma turma muito bacana. Eles são ótimos, é verdade. Oi, gente, muito obrigada. Desculpa termos passado um pouquinho aqui. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Até mais, doutora Fernanda, mais uma vez. Obrigada, viu? Até mais. Beijos. Até mais, gente.